Você já pensou em morar na Alemanha e ainda ajudar outras pessoas? Olha a oportunidade batendo na sua porta. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Areta. Eu sou o Diego. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre trabalho social aqui na Alemanha. É uma oportunidade para você entrar aqui, conseguir visto. E ainda poder trabalhar, ganhar um money. Exatamente. E viver aqui, né? Uhum. Criar experiência, decidir no final se gostou, se não gostou, se quer ficar, se quer ir para outro lugar. País. É oportunidade. Basicamente, existem duas opções, que é o FSJ e o BFD. O FSJ é o ano social. Já o BFD é o Serviço Voluntário Federal. E quais são a diferença? A diferença é que o ano social, ele vai dos 18 aos 27 anos. É o máximo de ano que você pode ter quando você começa ele. Para 27 o anos. FSJ, né? E o BFD... A partir dos 27 e não tem limite de idade. Isso quer dizer que se você tem 28 anos, eu quero começar no FSJ. Não pode. Vai começar no BFD. Gente, não existe diferença. É uma separação deles aqui por idade, eu não sei porquê, mas existe essa separação. No nosso caso, começamos direto no BFD. Porque nós já éramos velhos. Exatamente. Ou seja, tem espaço para todo mundo. Até se você está querendo trocar de carreira, também é uma boa oportunidade para você experimentar, porque tem diversas áreas. Uhum. Você pode fazer ali um ano só, mas o máximo que você pode fazer são 18 meses. Então, se você fez um ano e você ainda está meio indeciso, se vai continuar, se é isso mesmo que você quer fazer ou não, você pode fazer mais 6 meses para você depois ter certeza, né? Caso o seu caso seja uma mudança de carreira, você queira novas áreas. Que áreas você pode atuar nesse tipo de trabalho social? Você pode trabalhar em asilos, em hospitais, em creches, em jardim de infância. Pode trabalhar com temas relacionados à natureza, como animais. Escritório também pode. Existe casos de pessoas que entram no social e trabalham no escritório. É mais concorrido, né? Porque é um mais raro sentado, também. Tem poucas vagas, pode-se dizer. É. E o que você ganha com o trabalho social ou o Serviço Voluntário Federal? Né? Você tem a possibilidade, obviamente, ter uma experiência fora do país. Você também vai ganhar uma ajuda de custo que varia de instituição para instituição. Não tem um valor pré-determinado pela Alemanha para você receber, mas você vai sim ganhar uma ajuda de custo, até porque no final das contas você trabalha 40 horas por semana. Igual muito qualquer normal, trabalhador. Igual qualquer trabalhador. Não, existe também a possibilidade de você trabalhar meio período. Existe também, mas normalmente as instituições gostam de quem tem habilidade para trabalhar 40 horas por semana, que é o mais normal. Até mesmo porque se você optar a trabalhar meio período, o dinheiro é metade. O dinheiro é metade, imagina, não dá para fazer nada. Porque a ajuda de custo que eles oferecem aqui é entre 350 e 700 euros. Você imagina, se você estiver numa instituição que você ganha 700, que é o mais alto... Se você trabalhar metade, você vai ganhar metade. 350. Né? E bom saber também que esse valor, você não paga os impostos. Exatamente. É um valor... É esse valor cai que você vai receber inteirinho, sem conto nenhum, nem nada. Pode acontecer de, se você trabalhar, por exemplo, numa creche, você poder comer lá, porque também tem casos de gente que trabalha em creche ou em jardim de infância que não pode se alimentar no local. Mas no geral você tem que levar a sua própria comida. Mas no geral pode Mas comer. no geral pode. Hospital nem sempre, asilos também nem sempre, mas geralmente em jardim de infâncias e creche você pode se alimentar lá. Existem instituições também que oferecem moradia, um quarto com um banheiro, com uma cozinha compartilhada. Isso não é sempre, não é em todos os casos, mas existe a possibilidade. Na hora que você vai fazer a entrevista, que você se candidata, lá não está especificado. Tem a possibilidade de oferecer, mas aí na hora da entrevista você pode perguntar. Haveria possibilidade? Sim. Eu acredito que hospitais geralmente oferecem isso, mais do que as creches. As creches é mais difícil. Hospitais, nós conhecemos casos de pessoas que conseguiu, né? Entrou para o trabalho social em hospital e conseguiu o quarto. Então você recebe, nesse caso, a ajuda de custo, você vai receber, em alguns casos, o quarto, que já te economizou, você tem alimentação, dependendo do lugar que você trabalha. Tudo isso é custo, para quem está começando, faz muita diferença. Então, no fim, você vai ter seus 700 na mão ali livre, que é para as refeições de final de semana, para o seu lazer, para você fazer outras coisas com o seu dinheiro. E você é mais reconhecido também pelo Estado, te dá mais benefícios, Exatamente. E é bom para o seu currículo, para o futuro. Você que pretende ficar na Alemanha depois, no seu currículo constar
o trabalho social para você é muito bom. Importante. Porque em alguns casos também, se uma formação técnica, igual tem aqui, você reduz 1 ano. Que né? é o álgebra. Pra você tirar também a sua cidadania quando chegar a época. Te ajuda também, você tira em menos tempo. Né? Tudo isso conta. Eles veem com bons olhos a pessoa que fez o trabalho social aqui. O intuito do trabalho social é a integração, né, na cultura. Exatamente. Como que os alemães vivem, como é que funciona tudo aqui. E aprender o idioma, né? Aprender o idioma é muito, muito importante. Eu acho que é o principal fator, né, do trabalho social. Essa é uma das vantagens que para trabalho social você não precisa falar muito alemão. Você tem que falar alguma coisa. Eles sabem que você não sabe muito alemão. Exatamente. Então eles vão falar coisas básicas. Eu, na primeira vez, ela fazia meio que perguntas de sim ou não. Então eu falava sim e não. Ela falava, você não quer continuar, você quer isso, você quer aquilo, você pretende seguir nessa área. Então eles sabem disso. Então nesse ponto eles vão pegar leve. Mas alguma coisa você tem que saber de alemão. E aí isso vai te ajudar ali no dia a dia. Você vai aprendendo a falar ali com os idosos, com as crianças ou com os seus colegas de trabalho. E você em 1 ano desenvolve bastante, aprende bastante. Alemão. Em alguns casos, você tem a oportunidade de fazer o curso de alemão sem ter que tirar do seu bolso, porque o curso de alemão não é um curso barato. Quanto mais alemão você souber, quanto melhor você conseguir se comunicar, para eles é melhor. Então. E o nível do alemão também vai te ajudar nas suas tarefas, porque o trabalho social, como você não fala muito o idioma, e você tá ali porque você quer aprender o alemão, você precisa de começar a sua vida. Esse trabalho basicamente é de ajuda, então você vai fazer mais limpeza, vai ajudar ali na cozinha, cuidado com os idosos, servir as refeições, ajudar as crianças a se vestir, ajudar as crianças, as coisas básicas. Mas conforme o seu alemão avança ou você se desenvolve ali dentro, você mostra que você aprendeu, que você tá interessado, os próprios chefes já começam a te tirar dessas tarefas. Fala, opa, calma aí, essa pessoa já aprendeu um pouco mais alemão, tá interessada a aprender aqui profissionalmente o trabalho aqui dentro, então ele vai começar a te tirar disso devagarinho, vai te dar outras responsabilidades, em vez de botar trabalho da cozinha, de limpeza, a não ser que você queira e tá tudo bem, você pode falar, olha, eu não tenho interesse, esse é o intuito do trabalho social, interagir, ajudar e você pode crescer. Mas você não vai ter, muitas responsabilidades, né? Exatamente. Porque você não pode ter essas responsabilidades, porque senão é o intuito. Ainda que você tenha alguma responsabilidade, não é o intuito. Se acontecer alguma coisa, né, você não vai responder por nada, porque aquele não é o seu trabalho, né, de responsabilidade. No hospital, eles nunca vão substituir um social por uma enfermeira. Por uma enfermeira. Vai falar, você tá se desenvolvendo bem aqui, você fala bem alemão. Exatamente. Em vez de eu mandar a enfermeira, eu pedir você pra lá. Isso não vai acontecer. É muita responsabilidade. Você não pode responder por isso. Pra eles, você não, né? Ainda que você tenha experiência, mas você não tem ali um papel dizendo que você fez aquela formação, você não é apto. Comecei no asilo, mas foi muito, muito difícil pra mim no começo, por causa do idioma. Eram todos idosos, tinha um dialeto que era muito difícil, que eu tava num lugar muito no interior. Foi um trabalho que eu fiz por 3 meses e eu vi que aquilo não tava me ajudando ali, o meu objetivo, que era desenvolver o alemão, que eu queria me preparar pra fazer entrevista, para eu voltar pra minha área. Então eu pensei, vou procurar agora jardim de infância, porque criança todo mundo sabe. Criança, fala pra caramba. Criança fala o tempo todo. Criança quer brincar, quer sua atenção o tempo todo ali. Eu falei, então é o que eu tenho que procurar. É o caminho. Porque eu também pensei, bom, creche, as crianças são muito pequenininhas, né? Aqui é separado assim, as creches é de 0 a 3 anos. Né? 3 anos a criança já tá falando ali, 2 anos já tá falando. Já no jardim de infância, as crianças não, já são de 3 a 6 anos. Você vai falar o tempo todo, você vai interagir o tempo todo. Você vai ser corrigido pelas crianças. Exatamente. Daí eu foquei nisso, eu procurar um jardim de infância, consegui a vaga, eu fui aceito e comecei lá, e foi muito bom pra mim, aprendi muito, e foi exatamente como eu pensei. Muita criança, as crianças falando o tempo todo, perguntando, e você ouvindo, as crianças não fazem silêncio 1 minuto. Então você é obrigada a ouvir, você é obrigada a responder, falar tudo errado. O meu alemão disparou. Eu fiquei 3 meses no asilo. Nos primeiros 3 meses que eu trabalhei no jardim de infância, não dava nem pra comparar. Meu alemão melhorou demais pela interação, porque os idosos já estavam muito velhinhos, muitos não falavam. Ou não queriam também. Não queriam muito conversar. O vocabulário das crianças ainda é um vocabulário igual você aprende o idioma, bem básico, é um né? vocabulário muito básico, então te ajuda muito. Eu comecei numa creche de crianças bem novinhas, tinham bebês, assim, de 9 meses, de 6 meses, porque quando você tem um bebê, você pode botar ele logo na creche. Então, muitas mães queriam logo voltar a trabalhar ou precisavam voltar a trabalhar e eles levavam pra creche. Eu fiquei os meus primeiros 6 meses nessa creche, só que eles eram muito pequenos e eles não falavam nada. Meu problema. Você teve com... As crianças que não falavam. E eu tive com o idoso, exatamente o meu problema. E as crianças não falavam. Ou quando elas estavam começando ali a falar, elas falavam errado. Cuidadoras, né, que estavam lá, elas tinham que me corrigir e corrigir as crianças.
crianças, que elas falavam errado e eu falava errado em seguida. E eu também pensei, não é isso que eu tô procurando, que eu preciso. Precisava trabalhar, precisava falar alemão. Então, quanto mais rápido isso acontecesse, quanto mais rápido a gente aprendesse alemão, mais rápido a vida ia mudar, né? Porque quando você tá num país diferente, o que manda é o idioma. Você tem que se integrar, você tem que falar, porque não adianta você chegar e fazer uma entrevista e falar um idioma ruim, não, isso, né? Isso depende do seu objetivo, independente. Independente. Às vezes você quer voltar para sua área de formação, como era o nosso caso. Às vezes você quer fazer uma faculdade, tudo você vai precisar falar bem do idioma. Né? E aí eu decidi também que não podia continuar ali, fiquei só 6 meses. E eu mudei, trabalhamos juntos no mesmo jardim de infância. E isso é importante lembrar, que se você escolher um lugar e você não se adaptou àquele lugar, você pode sim trocar. Não tem nenhuma burocracia de, você escolheu aqui, você vai ter que ficar o ano todo aqui até teu contrato acabar. Não tem isso. Pode procurar outro lugar, dizer que você não quer mais ficar e tal. Mas é importante também que quando você decidir ir lá e falar não quero ficar, quando você pedir pra sair, você já tenha outro lugar, isso né? É importante. Não pedir pra sair, tipo... Sem ter outra opção, Sem ter outra opção. Você pede pra sair já com outro contrato na mão, né? Mesmo que você troque, a contagem não zera. No caso, ela fez 6 meses na creche e depois ela foi 6 meses pro jardim de infância. Então, ela totalizou o ano ali, porque ela não é aquela conta do zero de novo. Não é um ano em cada lugar que ela está. Né? Você pode fazer um ano, você pode fazer mais 6 meses. Né? A maioria faz um ano, né? Mas é possível fazer até 18 meses. É permitido você fazer até 18 meses. No nosso caso, nós fizemos 24 meses, nós fizemos 2 anos por conta da pandemia, que a gente estava no ano social na pandemia. O governo meio que fez um decreto ali, uma exceção, que naquele período ali que poderia ser prorrogado. Até 24 meses. Porque como as fronteiras estavam fechadas, né, não estava vindo novos estrangeiros para poder nos substituir. E aí a gente pôde fazer essa renovação, que foi muito bom pra gente também, né? Bom, o que nós fazíamos no trabalho social, né? Eu, quando entrei no asilo, eu fiquei de ajudante ali, eu ajudava na cozinha, ajudava a servir a café da manhã, ajudava a tirar a louça, né? Ajudava ali com os idosos, às vezes, para se alimentar, que nem todos estavam em condições, e participar das atividades sociais, tinha muita brincadeira com os idosos. Então, eu participava, tinha música, tinha jogos e tudo ali, era o que eu fazia. E passear também Passeava, com eles. assim, tinha muitos idosos com cadeira de roda, então, alguns poderiam ir na rua, então eu pegava esses idosos e dava uma volta na quadra, no dia mais ensolarado. Já no jardim de infância... Era completamente diferente, né? Era completamente diferente. No início foi ajudar no café da manhã, né? A gente ajudava a recolher a louça, né? No almoço a mesma coisa, ajudava a botar os pratos, arrumar as mesas, recolher a louça no final. Ajudava as crianças a se vestir. Porque as crianças dentro do jardim de infância, elas ficam de meia, ficam com roupas mais à vontade para brincar. Para sair no frio, geralmente tá frio ou tá chovendo, elas botam já jaqueta, tem que botar uma outra calça por cima, e as crianças muitas vezes não conseguem fazer sozinhas. Então, o nosso trabalho era ajudar. Depois, quando eu terminava o almoço, eu varria a sala ali, porque sempre, né, criança deixa a comida cair. Com o tempo, eu fui aprendendo os trabalhos, aprendendo como é que os outros colegas trabalhavam, me esforcei para aprender o alemão, então fui cada vez ajudando mais os colegas lá. Isso foi muito bom, né? Conforme o alemão foi melhorando, né, você já tinha capacidade de... A gente já tinha capacidade de ficar mais com as crianças, de fazer... A chefe percebia que a gente tinha mais capacidade, então ela falava, Diego, hoje você fica ali no café da manhã, porque ele via que eu tinha condições de administrar aquilo ali, de atender todas as crianças, de ficar sentada ali tomando conta deles. Não é criança que precisa dar na boca, as crianças todas comiam só. Né? Mas são você precisa falar com as crianças, né? E cuidado ali, cuidar para não entornar. Quando eu comecei lá na creche, não tinha muito o que fazer, né? Porque as crianças dormiam muito, que eram muito PBI. A gente brincava muito, ajudava a comer. Já as crianças da creche, elas precisam de ajuda para comer. Você tem que dar na boca delas. São crianças que choram muito. Suja a roupa, né? Suja muita roupa. Então tinha que trocar fralda lá, porque eram muito bebês ainda. Então tinha mais esses trabalhos. Já no jardim de infância, junto com o Diego, a gente fazia as mesmas coisas, né? E aí era maravilhoso, brincava de massinha, né? Brincava não é que a gente subiu de cargo, mas a gente foi saindo um pouco mais desse trabalho muito braçal, que não precisa muito de falar. Né? Conforme o idioma foi melhorando, então eles começaram a deixar a gente interagir mais com as crianças. No momento que era para cuidar das crianças ali, né, das atividades, a gente fazia junto. A gente ficava no jardim. Que a gente estava conseguindo interagir, fazer as brincadeiras. Vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer uma roda, vamos fazer isso, vou brincar aqui na areia. Lá tinha umas caixas de areia bem grandes, não é isso? Vamos pintar junto. Vamos pintar. Né? Então você já conseguia interagir. Diego, eu quero isso, eu quero aquilo, Areta, eu quero isso, eu quero aquilo. Você já conseguia entender, já tinha essa capacidade de reagir. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Enquanto você não tem essa
essa capacidade, infelizmente não tem como você fazer. Comunicação é muito importante. Mesmo que seja uma comunicação básica, posso ir no banheiro, posso pegar aquilo, posso usar o vermelho, né? Posso ficar sem jaqueta, mas você tem que conseguir. Conseguir falar, conseguir se comunicar com eles, argumentar. Olha, você não pode ficar sem a jaqueta porque tá muito frio, você vai ficar doente. Então, é uma frase básica, mas tem que conseguir falar. Senão, a criança fica doente, vai falar, mas por que você permitiu isso? Aí como você vai falar? Não sabia falar. Então... e no final do nosso ano social, a gente também recebeu um contrato para fazer o técnico, né? Para continuar. Nem só os colegas, só os chefes estavam satisfeitos, como os pais. Apesar dos pais não estarem lá 24 horas, eles recebem o retorno das crianças, né? As crianças comentam em casa, brinquei isso com o Diego, brinquei aquilo com o Careta. Como aquilo tá sempre com frequência, falando positivamente de você e nunca negativamente, os pais estavam satisfeitos, falavam com os chefes, poxa, vocês são excepcionais, vocês fazem um trabalho muito bacana aqui, vocês tinham que continuar. Então ofereceram pra gente essa oportunidade de fazer estudar o técnico pra gente ser habilitado a trabalhar ali, né? Assumir uma posição ali de... Ter responsabilidade, né? De verdade. Recebemos essa oportunidade porque a gente desempenhou bem o papel. A gente aprendeu alemão, a gente se esforçou e tinha um bom relacionamento com as crianças. As crianças respeitavam a gente, faziam tudo que a gente pedia. Né? Não tínhamos problema. Você tinha problema? Não. Né? E foi muito bom, porque apesar de ter um teto, né, de valor que você pode receber, a gente recebia muito mais, né, do que o teto. Depois no fim eles falaram, poxa, vocês estão fazendo tão bem aqui, tô vendo que você recebe tão pouquinho, a gente vai dar um pouquinho mais de dinheiro. Não foi muito mais dinheiro, mas foi um pouquinho mais. A gente ganhava 900 euros, né, na época. Mas eu comecei com 350 também. Eu comecei com 650 pelo Caritas, que foi o primeiro, e aí depois no Jardim de Infância foi outra instituição, que foi a AVO. Eu ganhava a mesma coisa lá, e aí depois de um tempo, eles gostando do trabalho, eles mesmos decidiram que pagaria mais a gente, porque realmente a gente estava trabalhando bastante. A gente estava trabalhando muito, e era um valor que ajudava, mas se fosse mais era melhor pra gente, né, obviamente. E aí eles começaram a pagar 900 euros, 900 e pouco, alguma coisa assim, né? Foi bom, porque a gente começou a ganhar um pouco mais, né? Então, acaba te dando mais um ânimo pra você continuar fazendo o bom trabalho que você tá fazendo, porque você foi recompensado por aquilo, reconhecido. Onde você deve procurar essas vagas, esses trabalhos? A gente vai deixar o link aqui, onde você pode olhar tanto o FSJ ou o BFD, de acordo com a sua idade, como nós falamos. De 18 a 27, FSJ. E a partir dos 27, você já procura o BFD. Lá vai estar todas as explicações, as exigências, as instruções. Os contatos, né? Pra onde você tem que mandar o e-mail. E não é nada especial. Você escreve um e-mail. Faz um currículozinho. Faz um currículo. Normalmente não precisa ser nada muito elaborado, porque eles sabem que você não fala muito alemão. Você só vai escrever lá um e-mailzinho falando quem você é, por que você gostaria de trabalhar lá, né? Pra melhorar seu alemão e tal. Vai dar aquela enchida, né, de linguagem. Não, você fala a verdade. Você fala, olha, eu tô aqui há um tempo na Alemanha, eu fiz um curso de alemão até o nível X, e eu queria a oportunidade de trabalhar aí com vocês, e nesse meio tempo desenvolver meu alemão, aprender um pouco da cultura. Normalmente está escrito que você precisa do nível, a partir do nível B1, mas as instituições aceitam o nível A1, A2, não é? Exatamente. A gente começou, pelo menos eu comecei com o nível A1, eu falava quase nada de alemão. Eu também falava muito pouco. E a instituição aceita, porque tem muita instituição precisando, né? Ainda mais em creche, precisando de ajuda. Então, mesmo que você não tenha o certificado do B1, falando, eu fiz até o B1. Não, você seja muito sincero, escreve lá, eu tô estudando. É bom você mostrar que você está estudando, que você quer continuar estudando alemão, né? Que aí eles vão te dar, vai ter um carinho mais especial pelo seu e-mail, apesar de você não ter o certificado. De repente você estudou até o B1, até o B2 e falou, estudei até o B1, B2 e agora eu queria fazer um trabalho social para melhorar a fala, porque no curso você estuda muita gramática. Eu quero me socializar, eu quero aprender a cultura, o ritmo de trabalho, o alemão. Diferente ali do dia a dia, tendo que responder rápido, a pessoa falar com você e você responder no automático. No curso não, no curso todo mundo tem paciência, você pensa. Tem um professor para te corrigir, tem um livro para ler. E você tem tempo para pensar como que é assim, assado, e no dia a dia é totalmente diferente. Então, esse é o intuito do trabalho social. As principais instituições, ou as mais conhecidas, AVO, Caritas, Maltesa e Johanniter, né? Que são as mais procuradas. Bom, gente, essas foram as nossas dicas, né? A nossa experiência do ano social que a gente queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. E se você tiver qualquer dúvida, escreve no comentário. Escreve também se gostou, como é que foi pra você, se te ajudou de alguma forma. Se você fez trabalho social, escreve sua experiência aqui. Isso, a gente passou pode por alguma coisa engraçada, também. conta aqui. E a gente vai também ficar feliz se você escrever aqui que as nossas dicas te ajudaram.
ajudaram. Ou ajudou alguém que você conhece. Ou ajudou alguém que você conhece. Então, compartilha com seus amigos que querem fazer o trabalho social ou que têm interesse nesse assunto, que a gente vai ficar super feliz. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!